Boa noite. Vamos começar. Esperar aqui o povo começar, porque a gente vai ter um bate-papo hoje especial com o Pai Nilton de Oxóssi, de sacerdote. Vai estar aqui conosco e vai estar falando um pouco sobre o tema, né, desse período da consciência negra. Acho que é muito importante. Bem-vindos todos, bem-vindas. E falar sobre o orixá, falar sobre o sagrado, sobre a fé, que é importante nesse momento a gente lutar, batalhar, compreender. E nesse exato momento a gente vai estar aqui conversando, né, com o Pai Nilton de Oxóssi. E vamos falar sobre uma experiência que é básica, né? Para o culto do orixá, a necessidade efetivamente das folhas. Né? Boa noite pessoal do Ateliê Arte de Santo. Meu Pai que abençoe nessa linda quinta-feira. Né? A todos os irmãos e irmãs que já estão aí entrando. Faz o convite, ó. Tem um coraçãozinho, é só apertar que ajuda o povo a ver. Aumenta o coraçãozinho aqui e aí vai me ajudando. Vocês que já estão aí, eu agradeço se puderem fazer isso. Já agradeço, só esperando o Alô Bobô Mar Saligan. Por favor, apertem o coração, envie para os amigos, é importante. Malu, vão divulgando aí para a gente poder aumentar aqui a galera. Né? Vamos aqui, deixa eu só adicionar o nosso convidado. Só um minutinho que vou. Só adicionar aqui o convidado. Nilton, diz aí que tu tá na live porque eu não tô conseguindo. Manda aqui o convite. Tô só esperando. Boa noite, meu povo. Boa noite, Kézia. Meu pai que abençoe. Saudade. Feliz por você, tô sabendo, viu? Gente, eu só tô esperando aqui o Pai Nilton de Oxóssi entrar pra gente começar o nosso bate-papo sobre a temática. Por favor, aperta o coraçãozinho pro povo ficar sabendo. Se agradece, é a forma mais gratuita que vocês podem me ajudar a divulgar essa live pros outros que estão aí no canal. Então pode apertar o coraçãozinho. Boa noite, Liliane. Deus abençoe. Mariane Gadelha. Exatamente, porque com o coraçãozinho o Instagram vê que tá bom e ele vai divulgando para as pessoas e aí vão entrando mais gente. Deixa eu só ver se o Nilton já entrou. Israel, boa noite. Deus abençoe a todos e a todas. Eu só estou esperando aqui o Pai Nilton entrar. Kézia, Deus abençoe. Saudade demais. Também. Seu sete encruzilhada, ele abençoe sempre. Milton Farias, cadê você? Boa noite, Wagner. Que saudade de você, moço. Tá bem? Deixa eu só ver se o Léo chegando. Gente, tô só esperando o Milton Farias entrar. Essa é a minha situação. Pronto.
Boa noite. Foi difícil, mas deu certo. Boa noite. O som tá saindo, meu povo? Vamos aí, me digam, por favor. Agora estou ouvindo. Ah, pronto, né? Eu já disse aqui. Késia. Vamos nós. Pai Nilton, sua bênção. Deus abençoe todos nós. Agora eu tentei entrar pelo É. computador, não conseguia. Não, é porque pelo computador não dá pra participar da live, não. É normal, só consegue mesmo fazer se for por aqui mesmo. É o único meio que ele nos ajuda, lamentavelmente. As coisas da internet, né? Boa A noite. gente vai. Gente, boa noite, boa noite. Vamos conversar, começar a conversar aqui. Abençoe seu povo que está aí entrando. Pai Nilton de Oxóssi, ele é sacerdote do Gongá de Aruanda, São Sebastião, aqui em Fortaleza, no Ceará. É um Gongá que pertence ao culto de Omolocô. Pai Nilton também, ele é advogado, então qualquer questão jurídica, eu vou estar aqui recorrendo a ele. E é um amigo, né? Um amigo que eu tenho muito grande, eu agradeço demais a participação dele aqui. E o tema de hoje, ele vai envolver duas questões que eu acho que são importantes para a gente estar discutindo, que sem folhas não há orixá, em uma luta em prol da consciência social, sabe? E eu queria começar conversando sobre algumas questões que são essenciais para a gente poder pensar. E aí eu vou primeiro pedir para o senhor se apresentar, falar um pouco, e aí depois eu já entro com as minhas perguntas que estão com um bocado já. Boa noite. Boa noite, Darlan. Deus abençoe, meu irmão. Amém, meu pai. Abençoe todos que também estão presentes aqui, que a gente possa ainda enaltecer mais o nome da nossa Umbanda Sagrada, o nosso culto Bolocô, e desmistificar algumas ideias que as pessoas têm em relação à religiosidade dita macumbalística, né, dos macumbeiros, né, que somos nós umbandistas do culto Molocô. Eu sou formado em Direito pela Universidade de Fortaleza, faz muitos anos. Me iniciei no culto Molocô aos 19 anos, em 1990, se eu não me engano. Eu tinha 20 anos, mais ou menos. Me O senhor iniciou com quem? Iniciei na casa de Pai César Uchoa, Tata César Uchoa, da Casa General de Brigada, algum general de brigada. Algum satisfato. Algum satisfato general de brigada. E me iniciei na casa dele no Molocô, onde permaneço hoje, e fui tomar umas águas também na casa de João de Oxóssi, João de Oliveira, que já partiu dessa terra, onde lá eu tive grandes ensinamentos, grandes aprendizados sobre as ervas dos orixás também, tal qual também eu tenho na casa do meu pai de santo também. Ou seja, eu posso dizer que eu sou uma pessoa privilegiada, onde eu tive a oportunidade, o prazer de conviver com dois grandes mestres do Molocô dentro do estado do Ceará. Um que já se foi e o outro permanece vivo, onde me orienta continuamente no meu dia a dia, na minha vida espiritual. Sim, sim. E deixa eu lhe perguntar, o culto Molocô, né? E aí eu só falo das duas experiências, as duas vivências que o senhor teve, uma na casa do Tata César Uchoa, né, o Tata Nizam Benguruci, Raimundo César Uchoa, e da casa do pai João de Oxóssi, que também vem do culto Molocô, que são duas raízes diferentes, né? É bom o pessoal entender que o culto Molocô, ele tem raízes. Existe uma raiz que vem da região do Pará, que é a mãe de santo do pai do pai João de Oxóssi vem, e tem a raiz que vem de Minas Gerais, que é a raiz que o pai César vem, que vem de mãe Delfina, que vem da Ginja Maria Luísa, aqui em Fortaleza, e chega no pai César. Então, o senhor podia falar um pouquinho dessa oportunidade relacionada a essas duas experiências que o senhor teve de conhecer as duas fontes? Porque uma casa tem fundamentos, que a gente não vai discutir esses aspectos, mas
falar das duas vivências desse culto que começa uma casa que é no Pará e uma casa que é aqui em Fortaleza, né, que nasce com distinções. Como foi isso para o senhor? Os ensinamentos que tivemos lá na casa do João de Oxóssi é bem distinto dos demais ensinamentos que temos nas casas tradicionais do Molocó aqui dentro de Fortaleza, para não dizer no Ceará. São coisas bem distintas, de vivências diferentes, ainda mais por conta dos tipos de ervas que são cultuadas na região norte do país com a região nordeste que nós temos, né? Mas que não desqualifica as ervas que nós utilizamos dentro do culto Molocó. A distinção está unicamente em quê? Em usar as ervas locais com as ervas que podem ser usadas, que têm a mesma função energética que as ervas utilizadas nos demais rituais em outras regiões do Brasil. No caso, como foi visto pela a mãe de santo Mona de Oiás, que também faleceu, foi vítima de Covid também. Lamentavelmente. Ela deu muito ensinamento para casa sobre o culto do Molocó, né, da sua essência do uso das ervas, aos orixás específicos, a utilização das ervas, como se deveriam ser usadas através, ensinado pelo João, como deveriam ser usadas para uso na cabeça, uso no corpo para magias espirituais e também do uso do vegetal, no caso as ervas, né? Então é uma mesclagem muito grande e é uma utilização pelo aquilo que a gente tem de vivência. Porque quando a gente fala em culto Molocó, em religiosidade, que se utiliza ervas, as pessoas só pensam naquilo que é dado ao panteão candomblé, achando que somente são aquelas ervas cultuadas lá que se podem utilizar, que as demais ervas estão fora do contexto. Isso não é uma verdade absoluta, porque a nossa fauna, né, que se fala, estou esquecendo o nome, né, ela é muito diversificada. Então, existe uma folha que ela pode ser utilizada para vários orixás. Como existe uma única folha que ela pode ser usada unicamente a um tipo de orixá. Porque tudo vai pela energia dos elementos que elas têm contida na sua força emanada como vegetal. Então, o aprendizado dentro do terreiro é aquele de muito forte que a gente tem. Então, o que eu aprendi, né, da pouca convivência que eu tive com o Mona de Oiás, lá dentro do terreiro do João, mas que o João nos passou uma gama de conhecimentos, né, para nós, para quem conviveu com ele no dia a dia, aprendemos muitas coisas de uso de quantidade, de forma de colher, o horário de colher, por que com uma folha considerada macho, por que com uma folha considerada fêmea, e assim a gente vai vivendo e aprendendo muito, muito. Mas a diversidade é que causa justamente esse up, né, digamos assim, dentro da utilização das ervas dentro do culto Molocó. E também aprendi que dentro da própria ritualística, para uso do espiritual, podemos usar como fins fitoterápicos, né? Que é só o que a gente tem hoje em dia de cursos pela internet, que é isso, aquilo, mas nada do que uma vivência dentro de uma casa de santo para você utilizar de forma correta para cada caso e para cada situação que se aconselha, que venha precisar um consulente ou um cliente, como queiram chamar. Mas aí eu lhe pergunto, as ervas é uma cultura indígena, né? A gente sabe que o culto no Brasil das ervas, ela é trazida realmente da cultura indígena e tem uma influência muito grande com a história do povo brasileiro. Sim. Amanhã, né, no dia 20, a gente está falando sobre consciência negra. Acho que é uma expressão muito forte de termos uma consciência de um povo negro sofrido, abatido, que lamentavelmente foi perseguido, e homens e mulheres que foram colocados numa situação de escravidão. Hoje, né, para nós que somos do culto ao Molocó, o uso das ervas sagradas, os usos dos elementos como instrumento para a inicialização dentro da ritualística, eles são processos libertadores. E quando nasce o Iaô, é um grande momento aquele indivíduo. É uma construção onde esse sujeito vai, de alguma forma, evidenciar que na cultura, na história, a folha
né? A folha do caboclo, a folha do odé, a folha do orixá, é quem realmente vai fazer nascer. E é daquela seiva. E aí, hoje em dia, a gente vive um contexto histórico muito sofrido, em frente à necessidade de fazermos intervenções sociais, culturais, ideológicas, que precisam ser fortalecidas. E aí, para o senhor, como pai de santo, como religioso, como homem, como membro da sociedade, quais são esses elementos que hoje em dia, porque quando a gente fala aqui em libertação, através de um processo, de um ritual da folha, do uso da folha, a gente vai para além disso. A folha é vida. E hoje a gente tem que falar desse contexto de vida que precisa ser implementado, desse contexto de vida que precisa ser uma luta. E para o senhor, como sacerdote, né, porque perseguição todo mundo acaba vivendo, de alguma forma, de algum jeito. Mas como é isso? Como é eu ser sacerdote? Eu ter que sair da minha casa, eu preciso apanhar folha na rua. Porque antigamente o negro pegava, estava na mata já, pegava e já fazia. Hoje é diferente, hoje essa construção é diferente. Então, como libertar isso na humanidade, na cultura, na sociedade? E como o senhor vê isso como um elemento de cura social e de luta, né? Luta em prol dos povos de terreiro, em luta em prol das necessidades sociais, luta em prol daquela construção que foi a perseguição dos povos de terreiro, ainda pela polícia que batia no terreiro, pela mãe de santo que ia fazer algum trabalho e era perseguida. Como é isso para o senhor? Bem, primeiro a gente tem que tomar por base que a erva é o elemento da natureza mais parecido com o ser humano. Porque a erva, ela cresce, nasce, reproduz e morre, tal qual o ser humano também. E a partir dessa vivência, dessa colocação, tem-se que entender que a erva é um elemento essencial à nossa vida, à nossa ritualística, à nossa história, à nossa luta como ente religioso e a nossa própria luta com manutenção do bem maior que é a natureza. Sem as ervas não existe orixá. Sem as ervas não existe comida para nós. As ervas não é unicamente o sistema de uma folha verde, mas sim dos frutos que elas podem nos dar e assim da consciência da manutenção do ser humano com ela. Porque você verificar que brigas existem até hoje por conta de terras e tudo mais, pelo plantio para dar algo a crescer ao ser humano. E essas guerras que existem, elas não param, não cessam, porque a perseguição existe, tanto racial quanto classe também. A partir do momento que a gente está numa sintonia de cultuar o elemento maior, a natureza, que são as ervas, para poder saudar e cultuar os nossos orixás, é onde se entra a perseguição. De tempos antigos até hoje, se extrai ainda para a nossa realidade. As perseguições não pararam. A opressão não terminou. Eu creio que o ser humano ainda não conseguiu enxergar a existencialidade da erva, da natureza, como um ser vivo também, tal qual o ser humano é. A partir do momento que o ser humano tomar essa consciência que a erva é tão importante, quanto o piso que você tem para caminhar, a humanidade seria um pouco melhor em relação a tudo isso também. Não sei se eu consegui me compreender um pouco, né? Sim, sim. Porque a gente tem que entender que a erva ela possui espírito próprio, né? Onde ela pode ser de vibração magnética, porque ela é polarizada. O que eu quero dizer é isso, que ela é polarizada tanto pelo lado positivo como pelo lado negativo. Fala, Newton, erva lado negativo, sim. Erva negativa por quê? Porque se você utiliza ela de uma forma onde você não está preparado a colocar no seu ori, você causa o quê? Uma polarização negativa e pode prejudicar uma pessoa numa saúde, numa quebra energética e tudo mais. Esse é justamente a diferenciação que tem quando você entra no terreiro, a pessoa conhecer as ervas que vai aplicando para você e dá para você. Não é unicamente você entrar no YouTube, entrar em vídeo, tal, e você assim pegar aquelas ervas e pufo, e jogar em cima de uma pessoa, até a pessoa mesmo se auto-utilizar daquela erva para fins próprios.
Existem as ervas universais, aquelas ervas próprias a cada orixá. E dentro da ritualística, dentro do culto, né? Porque se muito se tem uma crítica, aí eu vou abrir aqui uma pergunta importante para a gente poder pensar aqui um pouco. Pode-se fazer santo sem a menga, só com a folha? Nasce um orixá só com a folha ou precisa, é obrigatório, dentro do ritual de iniciação, né, só ter a folha? Eu acho que essa pergunta Isso aí é a que vai... É uma grande discussão até hoje, porque existem certas casas que não aceitam, existem sempre algumas casas que têm a necessidade única de somente utilizar a menga como matéria essencial para o nascimento do orixá. Mas se você puxar um pouco da história, eu não me recordo o nome de um pai de santo famoso, que era da Bahia, que ele já até faleceu, onde ele era adepto de Ossanha, onde ele não se utilizava da menga para nenhuma ritualística dele. Era unicamente a base só da seiva verde, porque ele dizia que era da seiva verde ele conseguia tirar tudo. E o João de Oxóssi, ele se baseava somente nisso, só utilizava as ervas para fim de fazer toda a liturgia, desde o alimento ao orixá, da lavagem dos ocultados, ou do altar, como se chama, até a sacralização de todos os elementos necessários, né? A gente não pode dizer que está errado uma casa se utilizar de menga, como também não está errado uma casa se utilizar somente das ervas, do sangue verde, assim dizemos dentro do culto. O egé, né? O egé verde. O sangue verde, né? No caso, são justamente a seiva das ervas, né? E também uma coisa interessante, que muita gente não sabe que existe uma plantazinha chamada milhomes, né? Que essa planta ela tem uma seiva vermelha. Então, quando se tem uma certa necessidade, a utilização do sangue egé animal, a gente pode utilizar também dessa erva. Mas tudo é o quê? É em conversa com o orixá, para o orixá estar preparado para receber esse tipo de energia, que é somente de sangue verde. Então, há controvérsia muito grande. Não está errado utilizar o sangue, no caso o animal, como também não é errado utilizar o sangue vegetal. É uma decisão e uma convivência de conhecimento do dono da casa do terreiro, do pai de santo, sobre a utilização dessas ervas para a iniciação dos filhos e assim as sacralizações também que ele tem dentro da sua casa. E é também assim, importante a gente pensar o seguinte, né? Nos rituais antigos, se a gente for tentar entender, porque existe uma influência histórica das religiões de matriz africana muito clara, porque o egé ele só entra quando vai ter parte da religião muçulmana que influencia nas religiões africanas, que é a religião, o islamismo. Perdão, os muçulmanos vão utilizar da menga para fazer sacrifícios a Deus. Cordeiro de Deus, tirai o pecado do mundo, dai piedade de nós, né? Assim diz Cordeiro de Deus, assim vai. Hoje, só te cortando, é uma coisa. Tu falou do hebreu, dos islamismo, tal. Hoje em dia, se você vê lá em Israel, eles voltaram a cortar de novo, né, o cordeiro. Sim. Como sacrifício, onde fazia milênios que eles não se utilizavam disso. Ou seja, a própria Bíblia, ela permite a utilização disso. Então, a nossa ancestralidade, ela está batendo justamente em comum acordo que a própria Bíblia falava. Não que o Molocô esteja catequizado dentro da ritualística bíblica. A Bíblia é um elemento sagrado que se tem de leitura há tempos atrás que pode ser utilizado por todos nós. Sim, sim. E é interessante a gente falar, porque recentemente no STF, acho que tem 1 ano, 2 anos, eu não me recordo aqui o período, houve uma discussão muito grande que chegou ao nível do STF ter que se manifestar sobre a questão do uso de animais em rituais em religiões de matriz africana. Sim. Que foi derrubado, né, graças aos orixás, que foi derrubado, mas que isso trouxe um quesito. Olha como esse ponto
né? A utilização de um elemento dentro de um ritual, por ser dito por algumas pessoas como demonizado ou mal visto, ele é de alguma forma levado às esferas que não precisa. Alguém no momento já foi questionar se na Igreja Católica aquele vinho que é dado como sangue de Cristo é um elemento egé, mas é uma bebida alcoólica, que durante o ritual da primeira comunhão a criança recebe como a representação do sangue de Cristo. A Ou hóstia elemento, como sendo o corpo de a Cristo. carne, o próprio corpo do Cordeiro de Deus. Então, assim, não há um questionamento disso. Porque quando você vai na Santa Ceia, ao texto bíblico, né, há essa elementação da onde o Cristo Cordeiro de Deus se dá como alimento aos seus discípulos. E os seus discípulos, em consequência a esse ato, distribuem isso de forma teologal. Se eu for um pouquinho mais a fundo, eu vou falar aqui da patrística. Quem não conhece, é uma página na história onde tem basicamente os primeiros padres, que não são os padres que a gente conhece hoje, são os primeiros a seguir a doutrina do cristianismo, a manifestar essa doutrina e a utilizar elementos como a utilização do pão e do vinho como formas reais. Para o cristianismo, e aí o cristianismo católico, a hóstia consagrada é o corpo de Cristo. Ali é o próprio Cristo manifestado através da liturgia católica. Ali naquele vinho é o próprio sangue de Cristo, que as pessoas ajoelham-se, adoram e celebram. O mistério pascal do Cristo, a missa, para quem já foi à missa, já teve a oportunidade de ir, nada mais, nada menos que é a celebração do mistério pascal, da morte e da ressurreição. Né? E isso é muito importante a gente ter essa reflexão, porque a lei nos garante o direito de utilizar o sacrifício animal e utilizar de elementos. Nossa cultura, nós somos de uma cultura aqui no Ceará da utilização de folhas pelas benzedeiras. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. O cerne de hoje em dia, Darlan, é por conta do fundamentalismo religioso que se apregoou atualmente no Brasil, né, causando justamente essa perseguição que existe. Esse movimento que ocorreu aí em relação à sacralização, chegar ao cúmulo de ir para o STF, foi justamente por conta de intolerâncias religiosas que havia numa certa circunscrição, não me lembro se foi do estado de São Paulo, e um cidadão entrou com ação porque não queria ver aqueles procedimentos serem realizados naquela circunscrição que ele morava, na região dele. Então, os entes religiosos, né, da Umbanda, ou era do Candomblé, não me recordo, eles entraram, eles foram brigar, porque chegaram a proibir. Ou seja, era uma perseguição a céus abertos, sem respeitar a própria Constituição brasileira, que define e dá liberdade ao culto religioso em qualquer tipo de esfera que ele esteja acontecendo. Né? E em relação às demais religiões, né, no catolicismo eu não posso falar que ele está errado, que ele está correto, porque eu não sou dentro do culto católico. Entrei no catolicismo quando eu era criança, que todos nós, quando nascemos, a primeira coisa que nos faz é levar para o catolicismo, tudo mais. Segui um período tal, mas a tua fala é bem pontual mesmo em relação ao que existe hoje em dia com o uso e não há esse questionamento. Por quê? Isso. Porque eles são criados, são feitos naquela visão sem pensar. Porque eles não querem que as pessoas pensem. Que é bem diferente de nossos cultos, os cultos afro-brasileiros, onde nós damos conhecimento para as pessoas para ter a interação do porquê está fazendo aquilo. E saber por que é cortado um bicho, por que é dado a menga, o egé, o sangue para uma sacralização. Que troca energética é aquela. E salientando que o alimento do bicho que é cortado, ele é todo em prol da própria comunidade. Comunidade que eu falo da casa, onde vai se alimentar daquela carne, não se estraga nada. Nada é estragado. Então, é uma discriminação sem precedentes existentes e sem conhecimento do ato que é feito ao preparo daquilo,
onde o bicho, o animal é sacralizado, sem nenhum pingo de sofrimento nem nada. Onde tem toda uma preparação ritualística, religiosa, dentro do respeito ao ser que está ali em sacrifício, digamos assim, para sacralizar e dar um bem maior para aquele que está necessitando. Sim. E aí é interessante a gente trazer um elemento muito claro, né, que é o zelo e o respeito pelo animal sacrificado. Mas, para além disso, né, a gente também tem que entender que os cultos, eles têm práticas individuais, né? Eu gosto muito, porque a mãe Liliane deve estar assistindo agora, eu espero que ela esteja assistindo ainda. Ah, pronto, ó. Wagner a Liliane acabei de falar, Wagner está pedindo sua bênção. Oxóssi abençoe. Vou já botar ela aqui. Porque a Liliane, ela conseguiu trazer um elemento, né, que eu tenho muito prazer de um dia até aprender, que já tive a oportunidade de ir lá e ver, a utilização das ervas como algo cultural. A gente vive de uma sociedade que a gente foi curado de gripe com o quê? Com lambedor. O que é o lambedor? O que é um banho de erva para tirar febre? É o conhecimento cultural, né, Darlan? Que vai Sim. passando, né? Que vai passando. Que são dos nossos ancestrais, são repassados para nós. Que vem desde a época antes dos índios e foi repassando pela cultura popular e assim, enraiza na nossa cultura afro também. Por quê? Porque é a natureza que está trabalhando, é a mão de Deus quem está ali trabalhando em prol da melhoria. Por quê? Porque tudo isso vem como se fossem ervas sagradas para o benefício do ser humano que tanto necessita. As ervas, elas curam. As ervas estão para nos ajudar. As ervas têm um poder energético, têm um poder vibratório e também têm um poder higiênico. Porque as ervas, elas não servem unicamente para limpar a matéria, elas servem para limpar também a pele do ser humano. É tanto que você vê aí hoje em dia vários farmacêuticos aí famosos, utilizando das ervas para fim de quê? Melhorar o couro cabeludo, tirar a fedentia que existe de certos, né, odores que são transpirados. Então, as ervas, ela tem um poder, né, de utilização sem precedentes ao ser humano. É tanto que estudos e mais estudos são feitos em relação a ela para todos os aspectos. Isso vem desde onde? Desde nossos antepassados, nossos ancestrais. E assim a Umbanda ela se utiliza disso. Tem coisa melhor do que isso? Não tem. Não tem. E a erva, ela passa em todo ritual. Seja do defumador, porque se a gente for ver no ritual todinho de todas as casas, do defumador, a farinha. É, com certeza. A farinha. Porque existem produtos, há uma construção que é utilizada, a farinha feita da raiz da mandioca, depois de um processo todo. Mas todo ritual, tudo que a gente faz, tem uma perguntinha aqui, deixa eu ver que alguém... As ervas em si, Darlan, elas nos trazem apenas benefícios. Como assim benefícios? Porque ela vem aqui para ajudar a gente a limpar a nossa áurea, atrair bons fluidos em situações específicas, né? Atuando contra o quê? Contra forças negativas que existem. Nos auxiliam também na abertura de nossos caminhos financeiros, amorosos, na saúde, enfim, só traz benefício para a gente. Por que é que eu vou deixar de me valer das ervas se eu sei como utilizá-las, se eu sei como elas podem nos ajudar? Por que é que eu vou deixar de me valer nisso? Isso eu não quero dizer que você deva não se socorrer à medicina tradicional em detrimento do uso de ervas. Não. A erva, ela está ali, ela pode lhe curar, está ali pronta. Mas você não pode também deixar de esquecer dos benefícios que a medicina tradicional tem também, não. Uma coisa sempre está caminhando juntinha com a outra. As ervas e também a medicina tradicional. Umas ervas, ela pode resolver um problema imediato. E quando esse problema imediato ele não resolve 100%, ela está ali de uma forma paulatina, dando um segmento melhor para quando entrar a sua medicina tradicional, você ter uma resposta melhor naquele quesito de saúde. Por isso que ela traz tanto benefício para a gente. Um exemplo também de erva que pode ser feito isso é a alfavaca, né, que a alfavaca ela tem
um uso muito grande na parte de respiratória da gente, porque a alfavaca a gente conhece unicamente como sendo mato, mas a alfavaca, Sim. pouco sabe que a alfavaca ela é uma espécie de manjericão, sendo chamado manjericão pimenta, né? O sabor dela é bem forte e tudo mais, então você pode utilizar ela para fins respiratórios, de também para fazer a emulsãozinha dela, para cicatrização, tirar certas perturbações que existem na pele. É muito boa, né? Dentre outros também. As ervas também para alimento também, né? No caso manjericão. Aí eu te pergunto, né? Como que se descobriu que tal erva poderia ser utilizada para tais benefícios do ser humano? Passado de cultura por cultura, dos ensinamentos dos nossos ancestrais que nos passaram e continuam passando e são colocados em segundo plano, são os nossos indígenas, né, na Amazônia, os nossos indígenas que nós temos aqui também no Ceará, aqui nos índios Tapebas, nos índios Canidés. Então, nós temos muito que aprender com eles ainda. Muito, 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 muito. Desculpa, acabei me engasgando. Saúde. Gente, é minha segunda live hoje. Eu tava numa outra e entrei nessa. Mas vamos lá. Uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar aqui juntos. A gente é de uma cultura oral. A cultura indígena é uma cultura verbal. Ela é totalmente passada de um para o outro. Lamentavelmente, devido a essa ausência da cultura de continuidade, perde-se elementos históricos, né? Lamentavelmente, a gente sabe que há um desvaneio, né, da cultura, do que tem que ser feito, e esses elementos acabam se perdendo. Eu acho que de alguma forma, a gente tem que pensar coletivamente como trazer esses elementos para um tempo novo. Olha só, lamentavelmente, gente, nós temos algumas pessoas, mas vai ser passado para o YouTube e tudo mais essa live. Ontem, dia 17, houve um grande incêndio num dos maiores parques ecológicos do Brasil, que é o Parque do Cocó, aqui em Fortaleza. Foram inúmeros metros, eu não consigo saber quantos hectares foi que foram perdidos, e com isso morre fauna, flora, morre toda a vida que tinha ali. Segundo as entrevistas que estão sendo dadas, estão achando que foi criminoso. Ó sangue que tome conta e abençoe a vida de quem fez isso. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar, que isso só pode acontecer se nós não criarmos uma cultura de amor à natureza. De nós criarmos a cultura de incentivar a vida verde, que elementalmente é necessária para nós sobrevivermos como sociedade. Oxigênio vem das algas, vem do verde, mas a fauna e a flora diminuem a temperatura das cidades, trazem elementos que são importantes para a sobrevivência, mantém os animais dentro dessa relação. Sua bênção, Pai Antônio. Pai Antônio acabou de chegar aí, Pai Nilton. Só nos abençoe, Tony. Né? E aí a Liliane colocou assim, e aí só para colocar, a gente precisa ficar atento ao que está acontecendo. Aqui em Fortaleza nós tivemos, lamentavelmente, essa cena nesses 2 dias. E estamos vendo, acompanhando helicóptero, eu moro próximo, o Nilton também do local, né? E lamentavelmente aqui a fumaça não foi tão grande, porque o vento está indo para o outro lado, mas eu passei hoje do lado do local do incêndio e é triste. É triste ver que a natureza está sendo abandonada e que uma situação dessa chega a ocorrer e pouca coisa pode ser feita, né? E aí eu pergunto ao senhor, né, essa construção, essa destruição que é feita hoje com a natureza, quais elementos isso podem trazer para a vida de uma sociedade? Quais elementos podem ser pesados para uma cultura? O que o senhor acha disso? Darlan, o crescimento desenfreado das cidades, né? Hoje em dia Fortaleza já não é uma metrópole, é uma mega metrópole, né?
A tendência das megametrópoles é tentarem produzir políticas públicas de contenção à destruição do verde nas suas áreas. Cultivar, proteger e fazer a cultura da consciência daquela área, da importância para uma região que se tem dentro de uma megametrópole, né? É tanto que o governo do estado, né, tenta, né, diminuir essa agressividade que existe contra o verde, né, lançando certas legislações para proteger áreas de preservação ambiental, né, tanto as APP quanto as áreas de preservação social, assim vai. E o município também entra nessa linha também. Mas estão muito a desejar ainda, porque a construção desenfreada ela tende a tirar um pouco desse verde. Enquanto a população, que é o próprio... A especulação imobiliária também, né? Enquanto a população não tiver essa consciência que é preciso preservar a área verde onde ela está inserida no seu bairro, na sua região, muitos problemas irão acontecer ainda. Muitos, muitos, muitos. Se não houver uma política pública, né, real sobre manutenção, preservação, cuidado e principalmente a manutenção desses parques que existem na cidade, vai continuar acontecendo o que tem acontecido. Invasões e mais invasões, falta de respeito, assim vai. Então é uma questão de cultura, cultura mesmo. E a gente, como de religião, que precisa do uso da folha, o que aconteceu hoje aqui em Fortaleza, com esse incêndio, é o maior incêndio em 7 anos que já teve o Parque do Cocó, né, conforme um relato até do próprio secretário, do próprio governador do estado. A gente perde muita coisa, além da vida que morreu, a vida perde verde... a fauna e a flora. Perde fauna e flora. Mas, por exemplo, a gente não tem, hoje em dia, o pai Anthony falou, eu vivo rodeado do verde, realmente, a casa dele é num local maravilhoso, cheio de plantas. Mas é muito difícil hoje aqui em Fortaleza dizer, eu preciso de uma erva X para poder conseguir para levar para o orixá tal. Não, hoje em dia as pessoas têm que ir no interior, têm que ir num canto, têm que ir na cidade do lado. Às vezes, para conseguir um tipo de folha, especificamente, se a pessoa não tiver ela em casa, plantada no quintal, quem tem quintal, né? Porque a galera hoje mora muito em apartamento, e não consegue ter essa folha, não consegue ter essa erva, e aí vai fazendo as emendas. Algumas pessoas vão fazendo emendas. Emendas que não desvinculou o orixá, porque o orixá, ele é sagrado, ele é energético. Mas a gente perde o que a gente está falando aqui, que é o quê? A herança histórica de uma religião que ela é totalmente oral. Quando eu falo da mangueira, qual é o orixá que eu me recordo quando eu falo da mangueira? Eu lembro de Ogum. É algo muito comum, algo muito natural. Mas essas vinculações, elas só foram feitas a partir da cultura. Seja aqui, seja acolá, seja em São Paulo, seja no Rio. Esse aspecto aí da deficiência que nós temos, né, de transpassar o ensinamento é justamente por conta da oralidade que existe, né? Que hoje em dia ela já vem sendo menos, porque hoje em dia a internet ela veio para abrir mais os campos, tal, mas os nossos ancestrais eles só tinham esse conhecimento através da oralidade. Então, muita coisa se perdeu porque não haviam escrituras sobre os aspectos das ervas, do uso, tal. Era mais da oralidade. Então, na década de 80 para cá, foi que começou mais a massificação de ter mais conhecimento por escrito, de ser repassado, os próprios babalorixás, as yalorixás, tudo mais, os pais de santos, zeladores de santos, tiveram certos cuidados em tentar transcrever os seus conhecimentos para aqueles filhos que possam um dia se utilizar dele, ter o conhecimento e assim continuar o seu ensinamento dentro da cultura pela oralidade que esse no seu passado teve. Então a questão é muito isso, se perde no tempo quando a oralidade que não foi transcrita. Hoje em dia a gente tenta, né, dentro do que você escuta do seu mais velho ou do mais novo que escutou do outro mais velho, e assim você vai juntando as pedrinhas, aí você vai ver, não, essa erva aqui eu posso usar assim, 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 porque o meu pai de santo falou que antigamente a mãe de santo dele usava tal, assim, mas não tem escritos.
Não tem escritura sobre o aspecto disso. Aí é que causa justamente o problema. Porque é uma cultura oral, é uma cultura que Totalmente oral. efetiva. E aí eu pergunto, na sua casa só usa Eva? Muito, muito. Eu digo, Darlan, que eu sou um privilegiado, né? Porque eu Sim, tenho um filho de santo que são dedicados em relação ao cultivo das ervas e tal. Às vezes até digo, olha, vocês estão trazendo erva para cá, agora vem cuidar, porque deixar só para me cuidar não dá certo, não. Porque eu fui ver, essa é, semana eu fui fazer um orçé em casa, limpeza, eu fiquei espantado com a quantidade de ervas que nós temos para uso dos santos, né? sim, Então, a gente utiliza. E é como eu falei no começo, a gente não pode se prender ao aspecto das ervas generalizadas. A gente tem que utilizar as ervas que nós temos aqui. O uso delas tem que ser aqui dentro da nossa região. Existem muitas ervas que podem ser usadas para todos os orixás que outras regiões usam. E que nós não temos sim. porque são de outras regiões. Mas nós temos aqui que faz a mesma função, tem a mesma carga energética de tal erva que se tem utilizada no sudeste do país, no norte do país, assim vai, né? Certa vez eu conversando com um pai de santo, num lugar, e aí a pessoa falava assim, não, pai de santo não, um babalorixá de candomblé. E esse babalorixá dizia o seguinte para mim: não, o Oxum só pode comer se tiver a. Eu nunca lembro o nome daquela planta que fica em cima da água, que é dá muito na Amazônia. Aguapé, Vitória Régia, Vitória Régia, dá uma rosa só. Aí Vitória eu Régia. virei assim, eu disse, meu amigo, é complicado, porque primeiro, você não acha isso aqui em canto nenhum, Ali eu era a nunca vivência vi. dele lá, né? Mas é aquela coisa, a gente respeita esses elementos para poder dizer, tá bom, a sua Uhum. verdade não é maior que a minha. Mas eu tenho certeza que se eu botar uma outra erva Y, a Oxum não vai ficar quisilada comigo, não. É porque o que acontece, o povo, algumas coisas, fala muito da história da Mojuba. O que é a Mojuba? Para o pessoal do Candomblé que está assistindo aí, quiser falar. Mojuba é ancestralidade. Mojuba é a raiz da pessoa. Eu sou daqui, meu pai é esse, minha avó é esse, meu tataravó. Até chegar lá atrás. Isso é o histórico do sujeito, aqui vulgarmente falando. O grande detalhe é que quando questiona-se alguns cultos, falar o culto de Omolocô não tem mujuba, eu acho tão bonito esse nome, não Uhum. tem histórico, não tem uma relação. Mas deixa eu lhe perguntar, essa é mais uma pergunta que eu faço retoricamente. Aonde, né, quem foi que disse, quem foi esse ser sagrado, ou esse orixá que desceu em terra, que disse que para ter um culto ao orixá, as coisas não poderiam vir da natureza, do próprio orixá, né? Até então a gente não encontra. Não encontro eu na terra ninguém que diga, e não tem nenhum orixá que baixou em terra na cabeça de nenhum filho de Deus que diz que nós estamos errados pela utilização da Eva A, Eva B ou Eva C. Eu acho até que se no máximo do grosso mesmo, o orixá não tem essas que zilas são nossas também. São elementos nossos que acabam trazendo também uma discussão, como esse pai de santo que virou e disse, ah, o Xum só pode comer água a pé. Lascou-se. Não, isso aí tudo é criação humana para poder ser superior a certas etnias, ser superior a certos cultos que eles não querem que também façam tal qual leva o nome de orixá. Porque existe alguns donos de casas, né, dentro da religião que não aceita, só quer que seja feito daquela forma como ele aprendeu. Para ele, tudo está certo. Para os outros, está tudo errado. Então, é ele com a sua certeza e com a sua verdade, sou eu com a minha certeza e com a minha verdade, com o orixá que eu sei que existe dentro das ervas, que são dadas pela natureza para uso em prol da humanidade. Para limpeza, para levantamento, para tudo que se tem de magnífico das ervas dadas a nós. Então, quando você tem alguém que quer transmitir uma superioridade, preste atenção. Porque o muito superior que nós temos é o Lorum, é Deus, e ele deu os orixás justamente na Terra para poder massificar a ideia da religiosidade e do amor ao próximo, à natureza, para fins de vida, louvor, amor, caridade, união
e o uso litúrgico e o uso do alimento que é a erva que tem para todos nós nessa vida. Sim. Né? É Sim. engraçado, Darlan, é também uma coisa que as pessoas também veem muito a erva não pela sua cor, seu formato, seu visual. As pessoas olham assim, uma erva é assim, aquela erva ali, por ela ser redonda, quadrada, tal, é de uma cor marrom, não sei o que mais lá, é do orixá tal. As pessoas acham que é isso. Com a erva, você só pode dizer que uma erva é isso, por conta da cor dela, do formato dela e do visual que a erva tem. Já escutei muita gente falar nisso. As pessoas se enganam. A erva que determina para o orixá é justamente a vibração que aquela erva pode causar em relação ao orixá pertencente. E você tem como distinguir uma única erva, onde ela pode servir para 3, 4, 5 orixás. Então, é um conhecimento de vivência, não é um conhecimento unicamente de livro atualmente, não. Existem aqueles ensinamentos, né, pessoais da casa que está cultuando, que se faz. Então, o ensinamento ele vai, voltamos a dizer, da oralidade que se teve. Né? Então, não existe uma certeza absoluta, não existe um erro absoluto. O que é certo para ti pode